Graça e paz, povo de Deus. Estamos aí hoje para mais um vídeo da série Exposição da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler no livro de Atos, capítulos 16, versículo 13, 14 e 15. Nós vamos falar quem foi Lídia. Atos 16, 13. Hoje eu estou usando a Bíblia na versão Almeida atualizada, tá bom? Mas não diverge muito na Bíblia que você tem que seja corrigida, a NVI. É só uma questão de interpretação mesmo. E diz assim, versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa. E aí ficai. E nos constrangeu a isso. Querido ouvinte, hoje nós vamos falar sobre Lídia, um personagem muito importante para a história da igreja. Uma mulher, uma personagem de extrema importância. Para entendermos um pouco sobre quem foi a Lídia, é necessário entendermos o porquê que ela tem o seu nome registrado aqui na Bíblia Sagrada. Diz a história bíblica que Paulo, na sua segunda viagem missionária, quando vai Paulo e Silas, o profeta da igreja de Jerusalém, eles vão para a segunda viagem missionária e o desejo de Paulo é sempre de chegar a Roma, que é a capital do império, na época que seria o até então conhecido confins da terra, aonde Jesus mandou ir. Hoje nós temos a ideia que tem lugar muito mais longe do que Roma, né? A Nova Zelândia hoje é o fim do mundo, né? Como a América do Sul aqui, onde nós estamos localizados aqui no Brasil, para quem está ali no Oriente, a América do Sul passa a ser o confins da terra. Então são lugares ermos, lugares longes. E Paulo tinha a ideia de que Roma era o confins da terra porque era onde emanava todo o poder político da época, né? Então ele está sempre interessado em chegar a Roma, né? E uma vez mais ele está empreitando uma jornada para poder chegar aos seus destinos e ele é impedido de prosseguir a viagem porque ele tem uma visão de que o varão macedônio o chama para ele passar a Macedônia e ajudar. E Paulo sabia discernir quando era Deus e quando era o inimigo, né? que ele queria lhe tirar do foco. E interessante é que ele atende a visão, ele passa a Macedônia, né? E quando ele passa a Macedônia, ele vai chegar na cidade de Filipos. Cidade essa que é uma colônia, era uma colônia do Império Romano, recebeu esse nome por causa de uma homenagem a uma batalha onde os romanos venceram e através de Filipe, né, levou esse nome, Filipenses, né, a cidade de Filipenses que levou esse nome por causa de Filipe, e que era filho de Alexandre Magno, e levou esse nome em homenagem. O que acontece? Filipos, ela é uma cidade que estrategicamente ela era uma mini Roma, tanto na moeda, na cultura, na língua, nos costumes culturais, era uma mini Roma. E politicamente falando, ela era uma mini Roma. Financeiramente falando, ela era estável. Então o que acontece? Muitas pessoas se concentravam ali em Filipos. Paulo vai plantar uma igreja estratégica. Ele é um missionário, ele tem uma visão estrategista. E quando ele chega naquela cidade, ele logo vai procurar uma sinagoga, o que ele sempre faz, para poder, o lugar onde se concentram muitos judeus, muitos ouvintes da palavra de Deus, que é a lei, as escrituras do Antigo Testamento. Só que quando ele vai chegar ali, ele tem uma dificuldade. Existem algumas correntes de interpretação nesse sentido. Se a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, ou se Paulo foi rejeitado. Olha, eu vou falar uma coisa para você. É difícil acreditar que a cidade de Filipos não tinha uma sinagoga, até porque o judaísmo ele já estava plantado. E o que acontece?
segundo a tradição judaica, precisavam de 10 pessoas, 10 homens para se abrir uma sinagoga. Com certeza, Filipos, sendo uma colônia romana, mais importante do que a própria província, que era a Macedônia. Com certeza, ela tinha uma sinagoga. E talvez Paulo não tivesse tido muita atenção nessa sinagoga. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que se fazia. Se pregasse o evangelho nas ruas, nas beiras do rio, nas praças, um costume da época. E dentro disso aí vai entrar a personagem que nós estamos tratando, a Lídia. Quem sabe, por ser mulher, ela não estava junto naquele momento. Quem sabe, por ser gentia, ela não era assídua em frequentar a sinagoga. Ou quem sabe, Lídia estava comercializando os seus produtos quando Paulo começou a pregar. E através dessa mensagem que ela ouve Paulo pregar, Paulo recebe um convite, né? Eles estudavam aos sábados, né? Essas mulheres estudavam aos sábados, e Paulo recebe um convite de falar, e Paulo vai até elas falar, e é coagido, é solicitado a estar na casa dela, né? com as demais pessoas, para uma reunião de oração, e ali a igreja entra na cidade de Filipos,